Boa tarde a todos. Eu estou aqui para participar com vocês de mais essa live, trazendo para vocês uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus. E nós vamos aguardar aqui uns minutinhos, só um pouquinho, até que o pessoal vá entrando, né, para participar dessa live com a gente. Aí, enquanto estamos aguardando, eu vou ler para vocês uma mensagem que se chama Acende a Tua Luz. E por intermédio dessa mensagem a gente já vai, né, se harmonizando, já vamos entrando no clima, né, para que a gente possa estar bem tranquilo, para que a gente possa abrir nossos corações, abrir as nossas mentes, para a gente aproveitar o máximo possível, né, desse ensinamento da tarde, que vai ser bom para todos nós, esta reflexão. Então a mensagem diz assim: acende a luz do amor na tua alma e espanta as trevas do egoísmo que pouco a pouco busca degenerar a humanidade. Acende a luz do perdão e deixa que da tua alma irradie doces ondas reconciliatórias, desarticulando planos hediondos de desestruturação daqueles que devem marchar unidos na construção do bem na terra. Acende a luz da caridade em teu espírito, de forma a brilharem as estrelas da esperança na densa noite dos tempos. Recorda sempre, principalmente nos momentos de testemunhos e lutas, de abrir-te à luz de Deus, que é o único combustível capaz de manter sempre acesa a luz da tua fé. Segue, pois, confiante na certeza de que Deus te guia pelos caminhos de Jesus. Se acenderes a tua luz interior, verás que não segues a sós e nem tampouco na escuridão. Então é isso, pessoal. O nosso esforço próprio, né, de nos melhorarmos, desse esforço diário que nós fazemos, né, pouquinho a cada dia, desta forma nós vamos fazendo com que aquela centelha divina, né, que nós recebemos, que todos nós recebemos quando fomos criados por Deus, que essa centelhinha ela vá crescendo, né, que a nossa luz interior ela vai crescendo, e isso vai fazendo um bem para nós, né, para aquilo que nós estamos desenvolvendo e aprendendo e crescendo, e ao mesmo tempo esta luz ela vai envolver a todos aqueles que estão à nossa volta. Então nós nos beneficiamos, né, porque estamos fazendo crescer a nossa luz interior, o nosso crescimento interior, e ao mesmo tempo estamos contribuindo para que as pessoas que estão à nossa volta, aqueles que convivem conosco, que são levados a conviver conosco, possam também usufruir por intermédio dessa luz, né? Que essa luz também venha a iluminar o caminho deles, venha também a servir como exemplo para que eles também se esforcem para desenvolver sua própria luz. Então, tudo que Deus faz é sempre tão perfeito, tudo tão bem estudado, né? Nós sempre estamos dentro de um grupo ao qual nós precisamos estar. É muito interessante essa interação, esse relacionamento, que importância tem nas nossas vidas e por que somos levados a viver com esse grupo de pessoas, com esse grupo de espíritos. Muito bem, então eu acho que já dei um preâmbulo legal e a gente já vai começar, já deu o nosso horário. Então nós vamos começar, né, a nossa palestra de hoje. A gente vai começar então a fazer a nossa reflexão. E só um minutinho, gente. Pronto. Acho que tá certo. Sandra. Ok. Gente, eu tô aprendendo ainda a mexer, né, com essas ferramentas digitais, então de vez em quando dá uns tchutchuzinhos, mas a gente vai se ajeitando. Então vamos lá, já deu o nosso horário, então vamos procurar agora, né, fazer o nosso envolvimento com o plano espiritual, né,
Vamos então relaxando, onde quer que nós estejamos, nas nossas cadeiras, no nosso sofá, onde quer que a gente se encontre, vamos nos interiorizando agora, vamos pensando em Jesus, vamos pedindo a Deus que permita que nós possamos passar esse tempo juntos, que nós possamos estar com o nosso coração e a nossa mente abertas para o ensinamento desta noite, que nós possamos aproveitar o máximo possível de toda essa oportunidade de aprendizado que nós temos nas nossas vidas, essas chances que nós temos de estarmos conectados com o bem, de estarmos unidos aos pensamentos do bem e que possamos, através desse aprendizado, e ajudarmos tanto a nossa evolução como a evolução daqueles que convivem conosco. Então, para a gente dar início, eu vou então proferir a prece que Jesus deixou para nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos começar. E eu trouxe para compartilhar com vocês uma historinha que se chama O Vendedor de Balões. Essa historinha eu encontrei em um livro compilado por Alex Cardoso de Mello, que é uma pessoa responsável por uma ONG de nome Projetos Sociais Meu Sonho Não Tem Fim. Então ele reuniu histórias interessantes nesse livro, histórias de automotivação, né? Histórias para fazer a gente pensar sobre a vida, e uma delas muito interessante é essa do vendedor de balões. Então essa história começa assim. Era uma vez um velho senhor, vendedor de balões. Ele tinha um carrinho onde ele vendia balões e ele estava numa quermesse. Então ele era um bom vendedor de balões porque ele fazia as coisas de forma tal a chamar a atenção das pessoas para o seu produto. Então o que ele fez? Ele pegou um dos balões que ele tinha lá de cor vermelha, desatou a liga que prendia aquele balão e o soltou. Aí esse balão começou a subir pelo céu e foi, subiu, perdeu-se no horizonte. E essa estratégia dele deu resultado, porque chamou a atenção dos jovens, das pessoas que estavam por ali interessadas em comprar balões. Então elas começaram a se acercar desse senhor vendedor de balões. Só um minutinho, pessoal. Pronto, já silenciei as notificações para não ficar perturbando a gente. Então, voltando para a história. Esse vendedor de balões, então, soltou esse balãozinho vermelho, o balão se perdeu no horizonte, subiu, e todo mundo ficou assim, né, interessado em comprar balões. Foram se achegando a esse senhor, porque ele conseguiu, de fato, chamar a atenção dessas pessoas. Aí, então, ele pegou outro balão de cor azul, também o soltou, né? E esse balão também foi até o infinito. Então todo mundo estava ali muito interessado, chamou realmente a atenção das pessoas. E próximo àquelas pessoas todas, havia um menino negro também observando. E ele também estava extasiado de ver a magia que era desses balões, né, subirem e se perderem no horizonte. Ele estava assim muito extasiado, e o vendedor continuou, né? Ele pegou um balão amarelo, soltou, ele desatou, né, a linha do amarelo, do balão verde, soltou, do balão amarelo, soltou, e por fim soltou um balão branco, né? E começou a vender seus balões. Aí o menino, ele começou a observar, né, essa atitude do vendedor de balões, achou demais, ficou extasiado com a magia de vê-lo se perder no horizonte. Só que tinha algo que estava incomodando esse menino,
que era um balão preto que o vendedor de balões ainda não tinha soltado. Então, assim, bem humildemente, ele chegou próximo do vendedor de balões e perguntou assim: moço, se você soltar esse balão preto, ele vai subir lá para o céu da mesma forma que os balões coloridos se foram? Aí o vendedor de balões, ele olhou bem compreensivamente para esse menino, né, entendendo a profundidade da pergunta, e ele pegou o balão, soltou a linha do balãozinho preto, soltou, e enquanto o balão crescia rumo ao horizonte, né, ele explicou para o menino, ele disse o seguinte: filho, não é a cor que faz com que esses balões subam, mas sim o que existe dentro deles. Então eu trouxe essa historinha para compartilhar aqui com vocês, porque é uma historinha simples, mas é uma historinha com um ensinamento muito profundo, é muito interessante, porque trazendo aqui para as nossas vidas, né? Nós precisamos prestar atenção no seguinte: nós somos espíritos eternos, criados por Deus, e estamos, assim, temporariamente, estamos aqui encarnados, estamos vivendo experiências aqui nesse plano material. Então, o que acontece? Nós precisamos ter a consciência de que nós não somos um corpo físico que tem um espírito, mas ao contrário, nós somos um espírito, né? Nós temos um espírito que temporariamente está abrigando essa casa, esse templo que é o nosso corpo. Então, para nós espíritos, o importante para nós, né, não é a cor que nós nascemos, a raça, não é a condição social em que nós nascemos. O importante para o nosso o importante para o nosso espírito são as experiências que nós somos trazidos a viver aqui. Então, o Espiritismo ensina para nós que nós somos espíritos criados por Deus. Todos nós tivemos um mesmo começo, né? Todos nós nascemos simples e ignorantes no sentido de que não tínhamos experiência, no sentido de que não conhecíamos as coisas. Nós nascemos como crianças espirituais, nós tivemos todos o mesmo princípio. E para que nós, né, e dentro disso, de nós termos o mesmo princípio, Deus colocou em cada um de nós a sua sementinha. Quando nascemos, quando Ele nos criou, Ele colocou em nós a sua sementinha, a sua centelha divina, tá? E por intermédio dessa sementinha, dessa centelha divina, apesar de termos nascido simples, ignorantes e imperfeitos, nós fomos criados para o crescimento, para o desenvolvimento, para a evolução, até que nós, né, o destinamento de todos nós é sermos espíritos perfeitos. Perfeitos não tanto quanto Deus, porque Ele é, né, a inteligência suprema, Ele é o nosso Criador, mas uma perfeição na qual vamos nos aproximar muito da divindade, vamos nos aproximar muito de Deus. Então, todos nós, como seus filhos, somos herdeiros divinos. Todos nós nascemos para desenvolver em nós muitas potencialidades, né? Para desenvolver em nós muitas capacidades que a gente só consegue desenvolver por intermédio das experiências que nós vamos tendo como pessoas aqui encarnadas, como espíritos aqui encarnados. Então não importa, né? Para o espírito não importa, né? A cor, né? Para o espírito não existe cor, não existe raça, né? Não existe o pobre ou o rico, né? Só existe a nossa essência, só existe a nossa centelha divina. Então isso que importa para nós. A roupagem física que nós estamos tendo hoje, ela é muito importante para nós, sim. Por quê? Porque por intermédio dessa roupagem física que nós vamos ter a condição
de estarmos interagindo nesse mundo físico. É por intermédio desse corpo físico que eu vou ter condição de estar me comunicando com o meu semelhante. É com esse corpo físico que eu vou ter condições de estar realizando, né, as atividades que eu preciso, né, as minhas tarefas, enfrentar os meus desafios, resolver as minhas situações, né? Então é através das experiências que vão aparecendo para nós, dos desafios, das dificuldades, é por intermédio dessa casa física, desse corpo material, que nós vamos ter a condição de estarmos vivenciando as experiências que nós precisamos para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E o Espiritismo ensina para nós que, como espíritos eternos, que tivemos o mesmo princípio, nós vamos aprendendo e desenvolvendo na medida, né, que nós vamos tendo essa experiência aqui no plano terreno. Então, o que acontece para que a gente consiga desenvolver toda a capacidade que o nosso espírito tem, toda a condição, né, de filhos de Deus que nós temos para desenvolver todas essas potencialidades do nosso espírito, nós não teríamos condições de, em apenas uma oportunidade de vida, podermos aprender tudo que o nosso espírito necessita para se desenvolver, para crescer, para chegar próximo a Deus em perfeição. Então nós vamos ter muitas oportunidades de vida, muitas oportunidades de estarmos aqui. E a cada vez que estamos aqui, nós vamos receber uma roupagem física diferente, né? Porque o nosso corpo físico, a ciência já diz isso, né? A gente nasce bebezinho, aí nós vamos desenvolvendo, vamos crescendo, vamos para a adolescência, para a idade madura, vamos envelhecer. E o nosso corpo físico, ele tem um prazo de validade, né? O nosso corpo físico não é eterno. Nós podemos, se cuidarmos bem, né, do nosso corpo físico, da nossa saúde, né, se nós cuidarmos bem da nossa alimentação, se a gente fizer a nossa parte, claro que nós vamos viver muitos anos, se isso estiver dentro da nossa programação de vida, né, feita lá no plano espiritual, nós vamos poder viver muito. Então, é muito importante para nós cuidarmos do nosso corpo físico, termos respeito pelo nosso corpo físico, mas nós não podemos ter apego, nós não podemos ser arrogantes, né, de repente nos sentirmos superiores aos outros, né, porque na roda das reencarnações, a cada nova oportunidade que aqui chegamos, né, como o nosso corpo físico ele não é eterno, ele vai perecer, né, nós vamos morrer, o nosso corpo físico vai morrer, o nosso espírito não, o nosso espírito é eterno. Então, quando o prazo de validade desse corpo físico nosso se extinguir, nós vamos voltar para o plano espiritual e levando conosco todo o aprendizado que nós tivemos das experiências vividas aqui no tempo que nos foi dado para esse corpo físico. Então nós voltamos para o plano espiritual, né? Nós ficamos lá para nos refazer, né? Para programar uma próxima vinda aqui para o plano material, nós estudamos, nós nos preparamos, nós fazemos um exame de consciência para ver as coisas que nós conseguimos conquistar para o nosso espírito, as atitudes que trouxeram um benefício para nós, as atitudes que nos ajudaram a ir um passinho mais à frente na evolução. E vamos também ter consciência daquilo que deixamos de fazer e consciência daqueles tropeços que tivemos, sabe? Pessoas que atravessaram o nosso caminho, que de repente nós prejudicamos, ou as pessoas com as quais nós criamos um laço de afeto. Então, quando a gente chega lá no plano espiritual, após essa grande viagem que é estar aqui, nós fazemos um balanço de tudo que a gente viveu. Então, nesse balanço, a gente vai vendo o que realmente restou para nós em aprendizado, em experiência, né? E aí junto com os nossos amigos espirituais, junto com aqueles espíritos que estão
né, à frente da gente em evolução, junto dos nossos mentores, dos nossos entes queridos que lá estão, nós vamos já programando e pensando como vai ser, né, a nossa próxima vinda aqui para o mundo material, que experiências vamos ter, né, que corpo físico vamos ter, que condição que nós vamos nascer. Então aí é programada uma encarnação nova e a gente volta a renascer em uma família condizente com a nossa necessidade de aprendizado também, porque todos nós somos levados a conviver com um grupo de espíritos que tenham afinidade conosco, afinidade, que tenham laços de afeto conosco e também espíritos com os quais precisamos nos harmonizar. Então, todas as pessoas que chegam para nós, dentro da nossa família principalmente, dentro do nosso lar, dentro do local onde nós vivemos, os nossos vizinhos, os nossos amigos, as pessoas que são mais importantes nas nossas vidas, elas não estão próximas a nós por acaso. Isso tudo obedeceu, né, a uma programação, a uma necessidade, né, de que nós tínhamos de estarmos juntos. Então, muitas vezes também estamos juntos daqueles que são espíritos afins, né? Espíritos com os quais criamos laços de afeto e que querem nos amparar, que querem nos ajudar. Então, dentro da encarnação existem muitos detalhes, né? Com os quais lá na programação anterior, a vinda aqui, é tudo computado lá, né? E aí quando nós chegamos aqui, não é? Então aí nós vamos receber um novo corpo físico, nós vamos nascer bebezinhos novamente. Então vamos nascer numa condição diferente da anterior. Então na roda das encarnações é assim que se procede. Então por isso que para o espírito, né, é importante que a gente tenha atenção nas experiências que nós vamos passar. Então na roda das encarnações nós podemos vir como homens, como mulheres, podemos vir numa condição financeira avantajada ou podemos vir numa condição financeira, né? Só um minutinho, gente. Ai, desculpa, viu? Desculpa, vamos lá. Então nós podemos vir numa condição financeira, né, com mais dificuldade, né, na pobreza mesmo. Então, o que vai definir na nossa vida aqui, o que vai estar definindo como nós vamos viver, vão ser as necessidades de aprendizado que nosso espírito tem e as necessidades que nós temos também de reparar, né, de harmonizar com aqueles com os quais em oportunidades anteriores nós tivemos algum tipo, né, de desavença, nós tivemos de repente prejudicamos alguém, né, prejudicamos o encaminhamento de alguém. Então nós sempre estamos sendo levados a viver com aqueles com os quais temos ou laços de afeto ou mesmo até laços, né, de desavenças, laços de ódio, de raiva, de rancor, porque para o nosso espírito crescer, para o nosso espírito evoluir, para nos tornarmos espíritos perfeitos, nós precisamos aprender a desenvolver em nós o amor incondicional. Então, para o amor incondicional, nós não poderemos desenvolvê-lo se nós ficarmos com alguma mágoa de alguém, se nós ficarmos com algum ressentimento de alguém, se nos pesar na consciência, né, a culpa pelo sofrimento de alguém. Então, essas oportunidades de reencarnações que nós temos, essa roda das reencarnações, é para que a gente possa desenvolver todas as habilidades do nosso espírito em termos de inteligência, em termos de capacidades mil, de criatividade, né, de determinação, de perseverança e também dentro dessas condições que nós precisamos estar desenvolvendo, tem essa questão do amor ao próximo, de desenvolver a caridade, desenvolver a paciência, a tolerância, a solidariedade. Então, o propósito das encarnações é fazer com que o nosso espírito cresça, progrida, tanto da forma intelectual como da forma moral, como da forma dos sentimentos. Então, para sermos espíritos perfeitos,
nós temos um caminho muito longo pela frente, né? E nesses caminhos que a gente vai passando, nós vamos interagindo com esse mundo, nós vamos conhecendo pessoas também, além daqueles que já são nossos afins, nós vamos fazendo novos conhecimentos, novos amigos, né? Ou mesmo pessoas aparentemente desconhecidas chegam a nós em momentos em que nós precisamos tomar alguma atitude de amparo, de ser solidário, de ser caridoso com essas pessoas. Então, todas essas experiências, elas vão trazendo para o nosso espírito essa condição de evolução, vem nos ajudando a desenvolver em nós os melhores sentimentos que nós temos, porque nós temos tudo dentro da gente. Quando Deus depositou aquela centelhinha divina, Ele depositou tudo que o nosso espírito tem a desenvolver. Mas nós precisamos, né, por intermédio do esforço próprio de cada um de nós, por intermédio das nossas obras, nós vamos conquistando essa evolução, nós vamos desenvolvendo essas potencialidades, porque se nascêssemos prontos, nós não teríamos mérito nenhum. Então Deus não nos faz prontos, né? Ele nos deixa todos com o mesmo ponto de partida e cada um de nós vai crescer, vai progredir de acordo com o seu esforço próprio, né? De acordo com as atitudes que escolhe tomar, de acordo com os sentimentos que agasalha no coração, né? De acordo com os pensamentos que a gente vai nutrindo dentro da gente. Então, é muito importante nesse caminho prestarmos atenção nas coisas que nós estamos fazendo. E no Livro dos Espíritos existe na parte terceira as leis morais. E dentro das leis morais tem um capítulo lá, que é o capítulo 8, que fala da lei de progresso. Então, as leis morais, elas são leis divinas, que Deus instituiu, né, com o propósito que por intermédio destas leis, né, nós tivéssemos uma direção, né, no sentido de onde caminhar para o nosso crescimento, né, que servisse como um guia, que servisse como uma bússola, para que a gente não se perdesse, né, nos caminhos que precisamos trilhar aqui dentro desse mundo material. Porque quando aqui chegamos, o mundo material, ele traz para nós muitos estímulos, né? Ele traz para nós muitas oportunidades de sermos bons ou de sermos maus, de seguirmos um caminho ou seguir outro caminho, né? Então, a lei de progresso, ela diz assim que todos nós, né, desde que nós fomos criados, todos nós fomos criados para crescer, fomos criados para progredir. Então, quando nós éramos simples e ignorantes, né, quando nós nascemos, nós éramos como bebês espirituais, nós éramos crianças espirituais. Então, assim como nós fazíamos com os nossos bebês, né, nós damos todo o apoio, nós cuidamos, nós alimentamos, nós higienizamos, né? Nós cuidamos da saúde desse bebezinho, nós acompanhamos o desenvolvimento dele, né? Até o ponto em que esse bebê, ao crescer, né, na sua fase infantil, esse bebê vai aprendendo a falar, vai aprendendo a andar sozinho, vai aprendendo a se alimentar sozinho, né? A tomar banho sozinho. Então, assim, à medida que os nossos filhos vão crescendo, né, eles já vão se tornando um pouquinho mais responsáveis por si mesmos, porque eles já conseguem fazer coisas por si mesmos. Então, assim também acontece conosco como espíritos. Então, quando éramos bebês espirituais, quando éramos crianças espirituais, não tínhamos ainda a inteligência desenvolvida. Então, o plano espiritual, essa fase, nos acompanhou, né, nos direcionou, porque vivíamos como como se fôssemos iguais aos animais, né? Nós tínhamos um instinto de sobrevivência e nós vivíamos apenas para nos alimentar e para encontrar um abrigo para que a gente não sofresse com as intempéries da natureza.
À medida que nós fomos renascendo e fomos evoluindo, nós fomos adquirindo inteligência. E a inteligência já é sinal de progresso para nós. Então, quando conseguimos desenvolver a inteligência, começamos a melhorar a nossa condição de convivência, então, de sobrevivência também. Nós descobrimos o fogo, nós descobrimos que era bom viver junto dos outros, descobrimos que era bom viver em comunidades, para que nós nos ajudássemos, nos protegêssemos, né? E assim sucessivamente fomos aprendendo muitas coisas relacionadas à inteligência, né? O advento como eu disse, do fogo, o advento da roda e um monte de coisas que foram ao longo do tempo se desenvolvendo para criar a nossa civilização, para criar a nossa sociedade. Então, o que acontece quando a nossa inteligência ela aflora, quando acontece quando a gente começa a usar da nossa inteligência, né? Então aí vai acontecer o seguinte: nós já vamos ter condições de fazermos as nossas escolhas. Então, junto com o desenvolvimento da inteligência, nasce também para nós o nosso livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é aquela condição que todos nós temos, quando desenvolvido, de fazer escolhas dos nossos caminhos, escolher as nossas atitudes, escolher os nossos pensamentos, né? Então, essa condição que nós temos de escolher o nosso caminho, é isso também, essa ferramenta poderosa que é o livre-arbítrio, que vai nos impulsionar para o progresso, que vai nos impulsionar para o crescimento espiritual. E junto, né, dessas leis morais, né, que existem no Livro dos Espíritos para a gente estudar, além dessa lei do progresso que a gente está comentando aqui, existe também aquela questão de muitas leis que vão regendo o nosso mundo material. Então, se nós temos o livre-arbítrio para escolher as nossas ações, então Deus também trouxe uma outra lei, que é a lei de causa e efeito. Então, tudo aquilo que nós fazemos, todo aquele caminho que nós escolhemos, tudo aquilo que nós escolhemos fazer das nossas vidas, isso vai dar causa a efeitos que vão acontecer nas nossas vidas. Então, nós precisamos prestar muita atenção sobre as nossas atitudes, sobre o que estamos fazendo das nossas vidas, porque tudo aquilo que a gente fizer para o nosso próximo, tudo aquilo que a gente pensar a respeito do nosso próximo, tudo aquilo que nós demos, nós fomos responsáveis, que vai acontecer de bom ou de ruim, né, com o nosso próximo, conosco. Então nós vamos ser levados a prestar atenção, porque tudo aquilo que nós demos causa, vai acontecer um efeito sobre isso. Então todo bem que nós praticarmos vai reverter em bênçãos para nós. Todo mal que nós praticarmos vai reverter em sofrimento para nós. Então, quando estamos sofrendo, né, nesse momento atual, quando a gente está sofrendo, nós precisamos prestar atenção no que estamos fazendo nas nossas vidas, né? Então, isso também representa um sinal de progresso para nós. A lei de progresso também envolve tudo isso, porque ao prestar atenção nas nossas atitudes e nos efeitos que nós causamos por conta dessas atitudes, nós vamos sentindo, nós vamos percebendo se o caminho que nós escolhemos trilhar, né, se esse caminho está nos levando para o bem ou se esse caminho está nos levando para o mal, está nos levando ao sofrimento. Então, quando nós temos essa condição de perceber, quando a gente percebe, né, onde que nós estamos errando, quando a gente presta atenção, nós, ao mudarmos de postura, ao mudarmos de atitude, ao melhorarmos, né, a qualidade dos nossos pensamentos, ao melhorarmos a qualidade dos nossos sentimentos, consequentemente, as nossas vidas vão tomando um rumo melhor, um rumo mais próspero para nós, um rumo mais feliz para nós,
acontece também é que assim, os caminhos, né, que nós escolhemos vão reverter em nós em efeitos. Então, ao prestar atenção no que estamos fazendo e nos efeitos que estamos causando nas nossas vidas, nós temos condição de estarmos mudando, de estarmos melhorando. E muitas vezes nós estamos sofrendo nesse momento atual e nós não entendemos porque nesse momento atual de vida nós estamos fazendo o nosso melhor, né? Nós estamos fazendo o possível, nós estamos prestando atenção, nós estamos praticando caridade, nós não desejamos o mal de ninguém, nós procuramos, né, fazer o melhor que nós pudermos e ainda assim nós temos muitas dificuldades, muitos problemas, muito sofrimento, né? Então muitas vezes podemos não entender, né, porque estamos passando pelas dificuldades de hoje. Mas muitas vezes, se nós não encontrarmos o motivo hoje, né, nas nossas atitudes de hoje, nos nossos pensamentos de hoje, isso significa que a causa está lá no passado. Isso significa que algo lá, né, nas outras oportunidades de vida, nós demos ensejo, né, para que se desarmonizasse. Então, o melhor que nós temos a fazer diante das adversidades de hoje, né, é sempre ter uma postura do bem, é sempre termos tranquilidade, paciência, tolerância, né, é sempre termos uma boa disposição para que da nossa parte possamos sempre estar fazendo o melhor. Então, quando estamos no relacionamento com as nossas famílias, por exemplo, e as coisas estão muito confusas, as coisas estão muito... aqueles entes queridos não nos entendem, nós não estamos conseguindo nos harmonizarmos com eles, nós estamos com dificuldades no relacionamento. Muitas vezes, né, os motivos que levam a tantos problemas assim dentro do nosso lar, muitas vezes esses motivos se encontram em desarmonias que tivemos em outros momentos de vida, em outras oportunidades de vida, e que agora fomos todos colocados juntos para que a gente consiga uma forma de nos harmonizarmos, de nos entendermos, de colaborarmos uns com os outros, de nos aceitarmos como somos. Então, tudo que nós vivemos hoje são oportunidades que nós vamos ter de reequilibrar situações com as quais nós, né, demos ensejo para que se desarmonizasse, né? De repente são espíritos também que estão conosco, porque também precisam estar com alguém, né, para poder se desenvolver, né? Um espírito de repente que é um pouquinho mais rebelde do que a gente, né? Um espírito que tem mais dificuldades com a gente. Muitas vezes também Deus permite que venha até nós para que a gente, com o nosso amor, com a nossa boa vontade, com a nossa paciência, com a nossa tolerância, que a gente consiga fazer com que esse espírito se volte para o caminho do bem. Então, tudo que acontece nas nossas vidas tem sempre uma razão de ser. Nós vamos sempre estar inseridos na família certa, a família que é necessária para nós, para o nosso refazimento espiritual, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? Nós sempre vamos estar no emprego certo, aquele que vai fazer com que a gente desenvolva o que a gente precisa, né? De tolerância, de perseverança, de criatividade, de inteligência, né? Nós sempre estamos inseridos num grupo social que é o melhor para nós, na vizinhança, no bairro, na cidade. Então, todos nós estamos sempre no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Então, nós precisamos sempre doar de nós o melhor possível, né? Dentro das nossas capacidades, dentro daquilo que a gente tem condição de fazer, né? As dificuldades, os problemas, eles vão surgir sempre, porque quando a gente vem aqui para esse mundo, a gente não vem a passeio, né? A gente vem para trabalhar,
A gente vem para estudar, a gente vem para aprender. Então, quando nós tivermos vencido uma dificuldade aqui nesse mundo, tivermos resolvido um problema, tivermos, né, a condição de resolver um desafio, pouco tempo depois, outros desafios vão vir, outros problemas vão vir, porque eles têm a finalidade de fazer com que a gente acesse a condição que o nosso espírito tem de enfrentamento, a condição que o nosso espírito tem de estar resolvendo essas situações. E à medida que nós vamos tomando contato com essa condição que o nosso espírito tem, aí é que a gente vai evoluindo, é aí que a gente vai crescendo, é aí que a gente vai aprendendo. Então, tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito, e esse propósito é sempre para o bem, é sempre para nos elevar, é sempre para ajudar a gente no crescimento espiritual, no nosso crescimento evolutivo, na nossa evolução rumo à nossa perfeição. Então, esse mundo representa para nós também como uma escola, né? Então, na escola, a gente é matriculado, né? Quando somos crianças, não sabemos ainda ler nem escrever. Então, nós somos matriculados nessa escola. Primeiro, a gente aprende a ler, a escrever, a fazer as primeiras continhas. À medida que nós vamos, né, aprendendo a ler, a escrever, fazer essas primeiras continhas, quando nós já dominamos, né, toda essa matéria, outras matérias mais difíceis vão sendo trazidas para nós. Então, na medida em que nós vamos evoluindo na escola, vamos passando de um ano para outro, novos desafios vão sendo apresentados para nós. Então, tudo que nós temos hoje representa para nós desafios com os quais nós já estamos maduros o suficiente para enfrentar. E quando nós nos revoltamos, quando nós não queremos enfrentar, quando nós, né, ficamos estáticos, não queremos, né, nos mover, não queremos caminhar, então isso está contrário à lei de progresso, essa lei divina. Então o que vai acontecer conosco? Deus vai enviar para nós, né, mais problemas, mais dificuldades, mais desafios, com o intuito de quê? Com o intuito de fazer a gente se mexer, com o intuito de chacoalhar as nossas estruturas para que a gente enfrente, para que a gente perceba que nós temos condição de enfrentar as situações. Então, quando nós estamos estáticos, né, quando a gente não se movimenta, né, quando a gente resolve... Desculpa, pessoal, probleminha técnico. Quando a gente resolve ficar estático, quando a gente resolve não se movimentar, isso está contrário ao propósito divino, isso está contrário à lei de progresso. Então, o que acontece conosco? O nosso livre-arbítrio é respeitado, né? Se a gente não quer se movimentar, nós vamos ser respeitados, nós vamos ficar ali, parados, estáticos, né? Só que a lei de progresso é uma lei da qual nenhum de nós pode fugir. Evoluir, todos nós vamos evoluir, nós não podemos fugir, né, desse movimento. Então, por um tempo, o nosso livre-arbítrio é respeitado, mas não é eternamente. Então, se a gente ficar estático, o que acontece conosco? A gente não progride, a gente não evolui. E se a gente não evolui, né, nós estamos contrários à lei divina, o que acontece conosco? Nós sofremos, né? Porque quando estamos parados, quando não estamos nos movimentando, né, nós temos a ilusão de que assim, pelo menos, a gente não vai tomar atitudes erradas, né? Se a gente não corre o risco, né, de não acertar. Então, se a gente ficar acomodado nas situações, acomodado naquilo que está nos acontecendo, nós pensamos ilusoriamente que desta forma estamos nos precavendo das complicações, estamos nos protegendo de sofrer, estamos nos protegendo das situações. E é justamente o contrário. Quando a gente não enfrenta, né, as situações, é aí que o sofrimento vem. É aí que a gente se sente incomodado, né? É aí que nós nos sentimos muito mal internamente. Por quê? Porque estamos indo ao contrário, né, da corrente da lei divina, da corrente do bem. Nós estamos indo em movimento contrário, né?
Na verdade, nós não queremos nos movimentar, né? Nós queremos ficar onde nós estamos, acomodados. Só que nós fomos criados para evoluir, para crescer, para sermos perfeitos. E se a gente não faz isso, então o sofrimento vai visitar a nossa porta, com certeza, para nos chacoalhar, para nos motivar, para mostrar para nós que nós somos herdeiros divinos, que nós somos fortes, que nós temos capacidade, que nós temos toda a condição de estarmos resolvendo essas situações. E cada vez que a gente enfrenta, cada vez que a gente movimenta, né, tudo que está ao nosso alcance, dentro das nossas capacidades, dentro da nossa condição evolutiva, nós vamos percebendo o quanto nós já crescemos, né? Isso vai trazer para nós uma paz interior muito grande, vai trazer para nós uma motivação muito grande de continuar em frente. Vai mostrar para nós que nós temos condição, sim. Isso vai nos dar força, isso vai nos trazer alegria, isso vai nos impulsionar para o progresso, não é? Então, é por isso que muitas vezes, quando estamos muito parados e muito acomodados nas situações, aí parece que aquela situação que nós estávamos tentando fugir, ela se torna cada vez maior para nós. Agora, na medida que nós enfrentamos as nossas situações da forma que nós podemos, né, com as condições que nós temos, e se acharmos que não temos condição sozinhos, nós vamos buscar ajuda, nós vamos buscar caminhos, né, e a gente fatalmente vai conseguir passar por aquela situação. E quando a gente conseguir passar, quando a gente conseguir resolver esse desafio, essa dificuldade, aí nós vamos perceber a capacidade que nós temos, aí nós vamos perceber como nós temos condições de enfrentar, como nós temos essa força, como nós temos essa determinação, como nós temos essa perseverança. E é assim que a vida vai seguindo seu rumo. Então nós resolvemos uma situação, nós aprendemos com ela, né? Nós extraímos dela tudo que ela tem de bom para nos trazer, e aí a gente vai, né, continuando em frente e enfrentando os novos desafios que vão surgindo pela frente. E tudo que vem para nós não vem por acaso, e sempre vem para o nosso crescimento e para o nosso bem. É nunca para nos derrubar, é nunca para mostrar a nossa incapacidade, é justamente pelo contrário, é mostrar como somos espíritos que temos condições de crescer, temos condições de melhorar, temos condição de nos desenvolver. E falando um pouquinho, né, sobre a nossa situação de hoje, né, sobre esse problema que todos nós estamos enfrentando, dessa pandemia, né, desse vírus que tem ceifando muitas vidas, né. Então aqui a gente pode observar uma grande oportunidade de progresso para a humanidade, porque nesse capítulo, se vocês puderem depois estudarem um pouquinho, fala sobre os flagelos que acometem de tempos em tempos a humanidade. Por que eles existem, né? Foi perguntado por Allan Kardec aos espíritos por que esses flagelos existem, né? E foi respondido, os espíritos de luz responderam que todos esses flagelos que acometem a humanidade de forma geral, né, eles vêm para nós para impulsionar o nosso progresso, para fazer, né, com que a gente cresça. E por quê? Então, trazendo aqui para essa realidade de hoje, para essa pandemia, é uma coisa complicada, é difícil, é dolorido, está cerceando, né, a nossa liberdade de ir e vir, está fazendo com que a gente fique mais em casa, né, está trazendo muitos problemas que vieram à tona, com questão das condições que os nossos hospitais têm, a precariedade que tem, né, na saúde pública, na saúde de forma geral. Então, tudo isso veio para chacoalhar a gente, né, para fazer de uma forma geral, né, com que todos nós prestássemos mais atenção nas nossas atitudes, prestássemos mais atenção em nós próprios e na nossa família.
Então, essa oportunidade que nós estamos tendo de ficarmos mais dentro do nosso lar, de ficarmos mais próximos das nossas famílias, né? Essa oportunidade de estarmos aqui sem podermos sair muito, sem podermos interagir com o mundo lá fora, isso faz com que propicie para nós uma interiorização maior, faz com que a gente se olhe um pouquinho mais, né? Faz com que a gente conviva mais com a nossa família, coisas que talvez nós não tínhamos tido tanta oportunidade de estarmos com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos cônjuges, né? E ter essa oportunidade de estarmos observando melhor a cada um de nós, encontrando formas de estarmos convivendo uns com os outros de uma forma melhor, né? Ver de que forma nós podemos melhorar esse relacionamento familiar, não é? Ao mesmo tempo, falando de um modo geral, a gente percebe a lei do progresso agindo também com relação à postura das pessoas, que apesar de estarmos todos confinados nas nossas casas, né, na maior parte do tempo, nós estamos também preocupados com os nossos semelhantes, estamos preocupados com aqueles que têm menos condição de estar passando por essa pandemia da melhor forma, como de repente nós temos o nosso lar, nós temos alimento, nós temos como comprar esse alimento, nós temos como esperar, né, que a situação se normalize de uma forma mais tranquila, mas existem tantos outros que não têm essa condição. E nós percebemos quantos movimentos de caridade têm se feito, né? Quantas campanhas de arrecadação de alimentos têm acontecido, quantas campanhas de arrecadação de medicamentos, né? Quanto movimento, né? Envolvendo o lado bom das pessoas está sendo movimentado, né? Está sendo praticado, né? Então, muitas pessoas também nunca pensaram assim, nunca pensaram não, mas digamos que muitas pessoas não recorriam à prece, muitas pessoas não recorriam a Deus, e quantos agora, né, percebendo quão frágil nós somos, quão frágil a humanidade é perante, né, esse vírus, por exemplo, perante coisas que não está na nossa mão, né, mudar, vendo como somos frágeis mesmo como seres humanos, percebendo que nós precisamos nos voltar um olhar para Deus, precisamos pensar na espiritualidade, precisamos pedir ajuda, precisamos pedir amparo. Então, essa pandemia está nos trazendo muitas oportunidades de progresso nesse sentido, de nos interiorizarmos mais, de estarmos mais próximos dos nossos entes queridos, de pensarmos mais na nossa saúde, de pensarmos também na saúde do próximo, porque nós sabemos que para ajudar, né, aos médicos, a todos os cientistas que estão procurando trabalhar com uma vacina, com um recurso para, né, para extirpar essa doença, nós temos que fazer também a nossa parte, não é? Então, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos cuidar da nossa higiene, nós precisamos usar máscaras, nós precisamos nos distanciar um pouco das pessoas. Então, existem medidas que nós podemos fazer de amparo para nós, mas também essas medidas refletem, né, no nosso respeito pelo semelhante, reflete também no cuidado que estamos tendo com o nosso semelhante. Então, por intermédio dessas situações difíceis, quando terminarmos, né, de passar, porque uma hora termina, né, tudo tem o seu começo e tem o seu fim. Então, nós vamos estar muito diferentes quando acabar essa pandemia. Nós vamos ter uma visão de mundo, uma visão de vida muito diferenciada daquela que nós tínhamos antes, né, de todos nós estarmos passando por esse problema da pandemia. Então aí também, né, tem o dedinho de Deus, né, nas nossas vidas também, mais uma vez, nos mostrando o quanto a gente pode fazer por nós, o quanto a gente pode fazer pelo nosso semelhante, né, e o quanto nós precisamos melhorar
no nosso ambiente doméstico, no nosso respeito com a natureza, né? Porque com esse distanciamento social, parece que a natureza está respirando melhor, parece que a natureza está se tranquilizando, porque não existe mais, né, tanta agressividade que como nós praticávamos contra a natureza, contra a qualidade do ar, né, quanto ao cuidado com a natureza, com os nossos rios, né, com tudo, com o mar. Então parece que a natureza também, né, se beneficiou dessa situação para tomar um fôlego, né, para que ela também pudesse respirar um pouco e se sentir melhor. Então, numa adversidade, numa dificuldade, né, nós precisamos sempre termos, né, a consciência de que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Tudo que nos acontece é para o nosso crescimento, é para o nosso progresso, é para a nossa evolução. Então está tudo certo. Então nós precisamos fazer sempre a nossa parte. Nós precisamos sempre procurar fazer o nosso melhor, dentro das nossas condições, dentro do que é possível fazer, porque existem coisas que nós podemos fazer, que nós podemos mudar, e existem outras que só Deus pode mudar, né? Mas nós precisamos sim fazer a nossa parte, fazendo a nossa parte, tendo essa paz interior de que nos doamos o máximo possível, que fizemos o que estava ao nosso alcance, que enfrentamos as situações, né? Que procuramos, ao nos interiorizar, sermos pessoas melhores a cada dia. Então assim nós vamos estar sim, né, no caminho certo, nós vamos estar caminhando, vamos estar aprendendo e vamos tendo as nossas oportunidades nesse momento de vida e em muitos outros momentos que nós vamos ter, tantas vidas quantas necessárias, até que a gente consiga, né, atingir a destinação a qual Deus indicou para nós, que é a perfeição, a felicidade e o amor incondicional. Pessoal, vou precisar encerrar, passei já até um pouquinho do horário. Então, para a gente iniciar, para a gente, desculpa, terminar, então eu vou pedir para todos relaxarem novamente nos lugares em que estão, que possam se interiorizar, para que possamos pedir para a espiritualidade amiga direcionar as vibrações que vamos fazer agora para todos os lugares onde houver necessidade. Vamos nos interiorizando e vamos recolhendo de nós os nossos melhores sentimentos, sentimentos de amor, sentimentos de calma, de tranquilidade, de equilíbrio, e que esses sentimentos formem vibrações e que essas vibrações possam ser direcionadas a todos os hospitais onde tem as pessoas internadas, possam poder envolver a todos os trabalhadores da saúde, os médicos, os enfermeiros, e todos possam ser envolvidos com essas vibrações para que sejam fortalecidos, para que eles tenham bastante determinação, bastante calma nesse momento, bastante ajuda espiritual, para que eles possam fazer o melhor que eles puderem em segurança, com saúde, equilibrados, para que eles possam realizar o trabalho deles da melhor forma possível. Que essas vibrações também possam envolver a todas as casas de assistência, possam envolver os asilos, os orfanatos, possam envolver também a todos aqueles irmãos nossos que não têm onde morar, que vivem nas ruas, que todos possam ser envolvidos pela luz do nosso Divino Mestre, que eles possam sentir em seus corações que eles não estão sozinhos, que eles estão amparados, que eles têm amigos espirituais que estão olhando por eles, que eles possam se sentir tranquilos, confiantes na vida e confiantes de que estão sempre sendo amparados por toda essa espiritualidade amiga que ampara todos nós. Vamos pedir também licença para que possamos vibrar pelos nossos lares.
para que nós possamos envolver a cada um que esteja lá nos nossos lares em vibrações de paz, em vibrações de harmonia, em vibrações de compreensão, para que possamos, cada um de nós, doar o melhor que tivermos para a harmonia de todos dentro do nosso lar. Vamos então agora pedir a Deus que nos ampare, que nos fortaleça, que nos ajude a ter discernimento para podermos fazer as melhores escolhas das nossas vidas, para que possamos aprender com essas escolhas qual é o melhor caminho que precisamos trilhar para termos tranquilidade, para termos paz interior, para termos alegria, para termos força. Que Deus possa sempre amparar todos nós, que possamos ter uma ótima semana, que possamos estar continuar, fazendo a nossa parte e termos muita paciência nesse momento, muita tranquilidade e a certeza de que tudo que nos acontece sempre vem para o nosso bem. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado, por terem me acompanhado aqui nessa live. Desculpa algumas falhas que ocorreram no decorrer, mas a gente vai se acostumando a usar essa ferramenta, A gente vai se adaptando, a gente vai melhorando também. É um desafio para eu, seguir e melhorar. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Boa noite.